graças a Deus, porque hoje na graça, imagina os filhos de Coré, a terra engolir, a Ananias e Safira. Então é mais leve hoje, né, na graça. O Augusto de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, faz uma pergunta. Pastor Zé Diniz, só o pastor pode celebrar a ceia? Não. O pastor é responsável por toda a liturgia do culto da igreja, ele é responsável pela igreja, mas ele pode, se ele não pode participar da ceia, celebrar a ceia, ele pode pegar um obreiro dele, no caso nosso, né? Um evangelista, um presbítero pode ministrar a ceia, até um diácono, ele pode ministrar a ceia se autorizado, de acordo com a necessidade. Cada caso é um caso. E na igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana é franqueada, na ausência do pastor, ao presbítero ou, em falta do presbítero, a qualquer membro da igreja que seja reconhecidamente uma liderança, né? Pode participar. Isso não é mais um fenômeno urbano, porque é fácil achar pastor na cidade, estão apinhados, né? Como se diz, estão aglomerados na cidade. Mas em sítios e cidades com expansão geográfica muito grande, como a região norte, por exemplo, do país, certamente que não há nenhuma dificuldade. Lembrando sempre que a mesa é do Senhor, né? Isso nós não podemos impedir ninguém de ministrar isso. A Geisa Esponda, ela mora em Caçapava, no interior de São Paulo. Na minha opinião, acho que só se lembram de ir à igreja para participar da ceia e depois somem. Não sei mesmo o que acontece, mas a Santa Ceia nos traz renovo, é uma aliança com Deus. É uma lembrança, né? Sem dúvida. Memória da aliança feita no sangue do... São essas palavras mencionadas, é o sangue da nova aliança. Já foi respondido. A Sandra de São Paulo fez a pergunta que eu acabei de fazer para os pastores. Gostaria de saber se os diáconos, missionários e presbíteros da igreja podem consagrar os elementos da Santa Ceia ou se esse é um papel que deve ser realizado somente pelo pastor da igreja. Ela é da Assembleia de Deus. O senhor acabou de responder, né? Florivaldo José dos Santos, em Salvador, na Bahia. Ele parabeniza o programa, né? E depois, quanto à enquete, minha opinião os irmãos que só participam dos cultos de Santa Ceia são os que não têm compromisso com Cristo e são movidos por motivações religiosas no seu coração. Abraços, tal. Então, pastor Zé Diniz, só pegando um gancho aqui com o Florivaldo, como é que a gente lida com os irmãos que têm uma visão assim um pouco mais mística da Santa Ceia? Por exemplo, ele crê que se ele participar da ceia, ele vai receber uma bênção especial, uma cura, ou vai ter mais intrepidez, sei lá. Eu não sei se um pentecostal com essa linha de raciocínio, de onde vem esse conteúdo de informação. Não existe esse elemento. A Eucaristia que o pastor falar ali são elementos da ceia, o pão e o vinho. E eles, orado, consagrado ali, eles tomam outro sentido. Não na visão do catolicismo, que passa a ser o corpo, o pão, o corpo de Jesus e o vinho, o sangue. Não, ele continua pão e continua vinho. Terá outro sentido, no sentido espiritual, tá? Mas esse misticismo criado, talvez uma ideia particular, física inteiramente, uma ideia fixa que ele criou, mas no contexto de ensino não é ensinado que este é o melhor, se não fizer está condenado. Não é dessa forma. Esse misticismo tem uma particularidade aí, nessa questão. Não tem um ensino dessa forma. Então, não se incentiva o misticismo? Não. Incentiva sim. Participar da ceia. Até Paulo fala, se o senhor me permite, claro. Eu posso ler? Até Paulo fala, no versículo 17, 1 Coríntios 11, 17, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Olha só, Paulo disse, vocês estão participando da ceia, mas algo que está acontecendo
neste recinto que eu não louvo a vocês. Está errado a maneira que vocês estão fazendo. É isso que Paulo quer dizer. Portanto, vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então, a ação mecânica no culto para apresentar-se a B ou a C, ou fazer vontade de A, B ou vai com segundas intenções, essa intenção Paulo condenou. Então, se você tiver um culto não racional, você tem um culto muito mecânico, está condenado pela palavra. E aí foi quando alguns iam para a igreja lá primitiva e levava seu pão, levava sua ceia. E aqueles que eram mais abastados, eles faziam uma mesa mais bonita, e os pobres da igreja, como ficavam? Ficavam humilhados pelaquela exposição de alimento da melhor qualidade. E aí foi que Paulo disse que esperai uns pelos outros. E como dele todos. E como todos, se cada um tinha a sua particularidade. Então, nesse caso, a fé é individual, porém, na comunidade, na igreja, no ambiente, é coletivo. Você não deixa de externalizar sua fé individual. Porém, estando naquele ambiente, não é o meu pão, não é o meu vinho, minha qualidade de vinho é melhor. Não, não existe isso. Dele todos. O pão para todos, o vinho para todos. Então, não é incentivado o misticismo na ceia do Senhor. Então, pois não, Reverendo. Não, nesse sentido, eu gostaria de enfatizar justamente ao contrário. O que falta na celebração da ceia nas igrejas, estou generalizando, mas no protestantismo histórico, é a verdadeira mística daquele momento. Porque a palavra nos toca o ouvido, né? A leitura nos toca os olhos, mas a ceia nos toca 2 sentidos, ou 3, né? Tato, gosto e olfato, que nós não temos de outra forma como participar. Então, essa apropriação dos elementos de forma mística, poderosa, eu acho que deve ser restaurada. Senão E vira só um ritual. há de ter um misticismo forte, porque a pessoa se sente de fato alimentada, porque o Senhor diz que este é o alimento para as vossas almas, né? Amém. E é um alimento físico. Concordo com o pastor plenamente que não se transforma em nada além de pão e vinho, mas a carga de metáfora, de simbolismo, tem que ser resgatada. Né? Amém. Infelizmente, nosso tempo acabou. Acabou o tempo. Você tem no site vejamsó.com.br o contato do reverendo José Roberto Cristofani, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e do pastor José Diniz Melo da Silva, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Perus. Enderece a eles os seus questionamentos, seus comentários, tá bom? Convite para pregar, oferta, tudo. Tá? Vamos lá, vamos usar.